nosso tema de hoje é Evangelho e Cultura, como se propõe o nome do nosso canal. Queremos, com este tema, procurar verificar quais são os aspectos que entram em convergência e divergência entre a palavra de Deus e a nossa cultura. E sem mais delongas, quero desde já colocar a questão que todos nós nos colocamos dia após dia. Professor Isaías, o que é o Evangelho? O Evangelho é um termo usado de várias formas. É anunciado no Novo Testamento. Geralmente falamos que o Evangelho é boa notícia, boas novas de salvação em Jesus Cristo, porque faz a referência à morte e à ressurreição de Jesus para a salvação dos nossos pecados. Quando eu penso nesse assunto tão importante, chego a olhar para o Evangelho como ato de demonstração do amor de Deus que se reflete de forma objetiva, Edson, na morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Por causa deste ato sacrificial de Jesus em prol dos homens, a resposta que o homem deve dar para que o seu problema de separação com o seu Criador seja resolvido é nada mais senão reconhecer que sou pecador, separado de Deus, e que Deus, na sua soberania, preparou a solução para me trazer de volta a relação com Ele, e que eu devo me arrepender, que significa basicamente mudança de direção, e aceitar esse Jesus como meu Senhor e Salvador. Bom, eu percebi que durante a resposta o professor disse que o Evangelho refere-se a três aspectos objetivos: a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus Cristo. Diante disso, eu coloco a seguinte questão: se alguém estiver a falar da palavra de Deus e não referenciar esses três aspectos, diremos que não terá falado do Evangelho esta pessoa? O Evangelho é definido de forma clássica, da maneira como Paulo escreve. Quando ele escreve em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 a 5, ele faz uma descrição sucinta, objetiva e pontual do Evangelho, porque ele diz: irmãos, quero lembrá-los do Evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste Evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. Paulo está dizendo que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois, quando escreve aos Romanos, ele diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. E respondendo à tua pergunta, deixa-me dizer que se nós estamos a querer falar do Evangelho e não falamos dos ingredientes do Evangelho, que é a morte, sepultamento e ressurreição, estaremos a falar de toda e qualquer coisa que pode ser boa, menos o verdadeiro Evangelho. Porque o Evangelho é centralizado nesses fatos. Então, que significado teria a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo na vida daquele que ouve a mensagem, nesse caso o Evangelho? O homem precisa de saber que ele está diante da ira de Deus, separado de Deus,
e que por si mesmo não tem nem condições de poder sair desse lamaçal. Então, quando ouvimos da morte, sepultamento e ressurreição, estamos a ver exatamente a solução que Deus deu. O que eu não podia fazer, o que tu, Edson, não podias fazer, Deus fez através do seu Filho Jesus Cristo ao morrer na cruz. Portanto, quando alguém ouve desses ingredientes, deve entender que o Evangelho não foi uma coisa barata. Custou e custou a morte. Alguém dar-se para que o que ele ou ela deveria fazer pudesse ser possível por alguém que nem merecia morrer, mas fê-lo única e exclusivamente por causa do amor. Eu penso que isto é o que deve levar alguém a sentir que, afinal de contas, eu posso ter a minha vida restaurada e reconectada com Deus, não pelo que eu fiz, mas pelo que Deus próprio fez em prol da minha vida. Se é pela mensagem do Evangelho, ou ouvindo a mensagem do Evangelho, que a pessoa é salva, a questão que eu coloco é a seguinte: o que podemos dizer daquelas pessoas que morrem sem ter ouvido o Evangelho? Eu tenho toda essa perspectiva sobre o Evangelho. Deus é quem alcança as nossas vidas e alcança-as pontualmente. E nós sabemos que antes que o mundo fosse fundado, Deus já conhecia, Ele havia eleito, diz a Bíblia que Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Então, pessoas tiveram várias oportunidades. Uma é a própria revelação geral de Deus. Deus se fez notório pela maneira como Ele criou as coisas de uma forma ordeira, e isso levaria pessoas a pensar: existe um Deus e essa fome é provocada. E quando provocada, acredito que alguém poderá trazer a mensagem. Mas se alguém, como disseste, ele morre sem que tenha ouvido o Evangelho, não temos uma outra expectativa senão dizer que sem Jesus e sem ter recebido esse Jesus como Senhor e Salvador, a pessoa infelizmente não tem como ter o retorno à relação com Deus. Em Atos capítulo 17 nós encontramos uma narrativa, um cenário em que Paulo está em Atenas com os filósofos epicureus e estoicos, e ele é confrontado a Areópago para defender esta fé que ele apresentava, porque os judeus os filósofos epicureus e estoicos chamaram ele de tagarela ou de paroleiro por falar de Jesus e a ressurreição. Isso consta no capítulo 17, versículo 18. Mas no fim da mensagem de Paulo, após pregar a mensagem do arrependimento, nós encontramos três grupos: os que zombaram, os que disseram a Paulo que ouviriam a mensagem outra vez ou num outro dia, e aqueles que simplesmente não se posicionaram. A questão que eu coloquei é a seguinte, professor: se este grupo teve a oportunidade de ouvir o Evangelho, crendo e não crendo, cremos nós que há um posicionamento muito claro. Há uns que serão salvos, há uns que não serão salvos. A questão que eu coloco é: seria justo que alguém que não ouviu o Evangelho, como o caso deste grupo, ir ao inferno? Bom, Edson, neste grupo em particular de que fazes referência em Atos capítulo 17, onde Paulo apresenta a mensagem, aliás, ele começou a explicar quem Deus era, o que ele fez, mas não foi até que chegou no ponto que ele falou da ressurreição, que é o ápice do Evangelho, que eles começaram aí a ter divergências de postura. Uns disseram: sobre isto que ouviremos numa outra ocasião. Portanto, houve um grupo que vai dizer: do que falas nem queremos saber. E há aqueles que receberam a mensagem. Houve
três perspectivas. A essas pessoas, se vierem a morrer depois de ouvir o Evangelho, como Paulo bem apresentou, sabemos que somente os que receberam, esses vão estar com Deus para sempre. Os demais não terão. Então, podemos dizer que é justo que terão ouvido a mensagem e, não tendo recebido e aceitem essa mensagem, certamente não temos outra expectativa senão dizer que elas vão para a perdição. Bom, neste grupo, temos os que aceitam, os que não aceitam. E os que adiam. Os que adiam também. Mas a questão que eu coloco é, em relação àqueles que nem sequer têm a oportunidade de ouvir, para negar, para aceitar ou para adiar, o que podemos dizer? Essa é uma boa colocação. Paulo já faz referência a isso em Romanos, quando ele fala da revelação geral de Deus, que Deus se deu a conhecer. Eu tenho comigo que se essas pessoas viriam a conhecer Deus, certamente o Evangelho teria chegado a eles no tempo oportuno para que elas pudessem certamente apropriar-se da mensagem dada. Eu entendo que quem traz pessoas para a salvação não é o indivíduo, é Deus que o traz para si. E se essa pessoa não teve essa oportunidade de poder vir ao Evangelho que está a ser pregado, não haverá uma razão de dizer assim, já que não houve a chance ou não conseguiu ouvir ninguém a falar, portanto é justificado pela sua ausência ou distanciamento. Não, certamente não há isto. E eu quero acreditar que, sem entrar numa área polêmica, que seria que Deus, certamente, na sua presciência, Ele poderia já saber se essas pessoas viriam a elas ou não. E se elas não vieram até ao momento que elas partiram, eventualmente não teriam tido oportunidade de poder responder, mesmo se estivessem vivos ainda hoje. Há um terceiro elemento que o professor fez referência quando trouxe aqui a definição do Evangelho, que é a ressurreição. No contexto em que estamos aqui a abordar, caso de Atos capítulo 17, nós encontramos uma reação hostil dos filósofos epicureus e estoicos por não crerem na vida após a morte. Não tinham nenhuma esperança em relação à ressurreição. Eu queria saber do professor, acha que esta forma de pensar dos filósofos epicureus e estoicos ainda se faz sentir na nossa sociedade em relação à nossa tradição aqui em Moçambique? Não é uma coisa apenas que ficou para a história. Ainda hoje, com o desenvolvimento histórico, encontramos pessoas a rejeitarem a fé cristã, uns por causa das suas ideologias políticas e outras pelas suas filosofias de vida. Então, o que difere apenas são os tempos. Os estoicos estavam lá no outro tempo e nós estamos nesse tempo, mas o denominador comum é essa atitude hostil quanto ao Evangelho, que ainda continua em nós. Por quê? A única razão é o pecado. O pecado é que separa o homem de Deus e o pecado é o que ofusca a visão do homem para ver a verdade. E por causa disto, ainda temos hoje pessoas que, ainda que não sejam estoicas, elas agem na mesma atitude que aconteceu no livro de Atos 17. Bom, ainda abordando a questão da ressurreição, a ressurreição é tida como uma metanarrativa, ou seja, uma ideologia teve a sua ênfase na época medieval, na era pós-moderna que vivemos, não faz mais nenhum sentido. É uma questão relativa em que as pessoas olham e dizem, bom, posso crer assim como? Não, na vida após a morte. E diante disso, as pessoas que se questionam, que garantias eu tenho de que vou ressuscitar e viverei para sempre? A ressurreição, como eu disse antes, é o ápice do Evangelho, é o ponto mais alto. Razão, porque quando Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou, é exatamente neste ponto em que nós vemos a esperança do homem.
Porque a Bíblia vai nos dizer, assim como Cristo foi sepultado e ressuscitou, assim também nós andaremos em novidade de vida. Então há essa esperança. Agora, pessoas vão ter dúvidas ou dificuldades de aceitarem a ressurreição. Mas o fato delas duvidarem e não aceitarem a ressurreição não torna a essência da ressurreição sem validade. Ela é válida e ela constitui parte integrante da essência do Evangelho. E negá-la é realmente dizer que o Evangelho pode ser apregoado e ter o efeito apenas com o conhecimento de morte e sepultamento. Isso seria um Evangelho parcial e não seria o Evangelho que o Novo Testamento ensina. Bom, estamos já com muito pouco tempo. Eu só queria pedir ao professor que pudesse falar com aquele que nos ouve, nos vê, e certamente Deus terá se questionar: há alguma esperança para mim? Visto que a mensagem do Evangelho traz a mensagem de salvação, esperança e, acima de tudo, o medo da morte é expurgado pela mensagem do Evangelho. Então eu quero saber do professor o que tem a dizer em relação àquele que tem medo até de morrer. O medo de morrer, na verdade, já é uma semente no homem. No momento da queda do homem já ficou sempre com este medo. Mas há uma esperança, é por isso Jesus Cristo é a nossa esperança. Porque a sua morte, sepultura e ressurreição, ela nos coloca na trajetória de que também nós podemos ressuscitar crendo nesse Evangelho. Veja, não é uma coisa que você vai fazer, porque você é morto em seus pecados. Mas a Bíblia fala que, Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque é um poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, se este é o Evangelho, que é o poder para que o homem possa ter a vida, acreditamos que Deus é soberano e todo-poderoso para poder resgatar mesmo você que tem medo. E Paulo, então, já apresentou, como eu falei antes aqui, que o que você e eu precisamos de reconhecer três coisas. Primeiro, eu tenho que admitir que eu sou pecador e estou separado de Deus. 2, eu tenho que aceitar que Jesus Cristo veio, foi crucificado e foi sepultado e ressuscitou, e por causa disto eu posso, sem temor, reconhecer que a solução do meu problema já foi dada e simplesmente eu me aproprio ao que Deus já tem preparado. E a Bíblia vai dizer-nos que não há nenhuma outra pessoa que pode ser a fonte da salvação senão Jesus. Isso está em Atos capítulo 4, versículo 12. E há três coisas que eu posso falar muito rapidamente em Efésios capítulo 1, 13 e 14. Diz: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Antes disso, ele já disse que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, que significa é Deus que está em ação e você vai ter esperança sim, porque Deus quer que seja salvo. A segunda coisa é pelo Filho que nós somos redimidos ou transformados ou feitos filhos de Deus. E finalmente a nossa salvação é selada pelo Espírito. Significa que ela é autenticada. A sua veracidade é inquestionável por causa desses três fatores: eleição do Pai, e a redenção do Filho e também, neste caso, a selagem pelo Espírito Santo de Deus. Muito obrigado, professor Isaías, por essa explanação. Acreditamos nós que não exploramos o tema na sua plenitude, é bastante profundo e vasto. Contudo, cremos que o professor Isaías foi claro e exaustivo ao explicar que o Evangelho nada mais é senão a morte de Cristo, o sepultamento de Cristo e a ressurreição de Cristo. E por crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, certamente há uma esperança, não só nesta vida, mas na que há de vir.
É nisto que todo aquele que ouve o Evangelho deve se agarrar e crer enquanto estiver vivo nesta terra. Bom, eu quero desde já me despedir, mas antes quero agradecer a todos aqueles que têm participado do outro lado da câmera para que tudo isso possa acontecer. Já me despeço com a promessa de estarmos juntos domingo próximo às 18h30.